Em 1995, um avião comercial desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Nada foi encontrado. Durante anos o caso foi considerado uma lenda. Até agora. Uma expedição científica fez uma descoberta chocante: os destroços do voo 401 da Atlantic Airlines no fundo do oceano. Mas o que estava dentro da aeronave? Objetos intactos, sinais inexplicáveis e um mistério que desafia a lógica. Realidade ou lenda? Fique até o final e descubra. Agora, pegue sua pipoca e embarque com a gente nessa. Em uma expedição rotineira no Atlântico, uma equipe de cientistas a bordo do navio Ocean Explorer realizava mapeamentos do fundo do mar em busca de formações geológicas desconhecidas. O sonar de varredura captou um sinal estranho a cerca de 4.000 metros de profundidade. Inicialmente a equipe pensou que fosse uma formação rochosa incomum, mas ao analisarem as imagens, perceberam que o contorno lembrava a fuselagem de uma grande aeronave. Intrigados, os pesquisadores enviaram um veículo submersível para capturar imagens mais detalhadas. O que viram no fundo do oceano os deixou em silêncio absoluto. Um avião comercial, quase intacto, repousava entre os corais e areia como se tivesse sido colocado ali recentemente. Ao se aproximarem, os cientistas perceberam algo incomum. A estrutura da aeronave não apresentava os danos típicos de um impacto violento. Não havia sinais de destroços espalhados ao redor e nem evidências de incêndio ou explosão. O avião parecia ter sido simplesmente depositado no fundo do mar, preservado pelo tempo. Mas o que mais chamou a atenção foi a pintura desgastada na fuselagem, onde ainda era possível ler parte do nome da companhia aérea, Atlantic Airlines. Isso era impossível. A companhia havia encerrado suas operações há décadas, e não havia registros oficiais de um voo perdido com aquela identificação. O mistério se aprofundou quando a equipe encontrou a porta principal do avião levemente aberta. O submersível enviou imagens do interior revelando algo ainda mais estranho. Os assentos estavam intactos, cintos de segurança afivelados, bagagens no compartimento superior, como se os passageiros tivessem desaparecido no meio do voo. Nenhum corpo foi encontrado, apenas o silêncio frio do oceano envolvendo a aeronave submersa. A atmosfera dentro da cabine parecia assombrada pelo tempo, e os cientistas começaram a sentir um desconforto inexplicável. Era como se o avião estivesse congelado no tempo, esperando para ser descoberto. Os especialistas em acidentes aéreos foram acionados para analisar a descoberta. O Ocean Explorer transmitiu imagens para um centro de pesquisa em terra, e ao compararem os registros, confirmaram o pior. Aquele era o voo 401, um avião que supostamente havia desaparecido sem deixar rastros em 1995. Mas havia um detalhe que tornava tudo ainda mais assustador. Segundo os registros oficiais, a aeronave jamais enviou um pedido de socorro, e o caso foi arquivado como um dos muitos mistérios do mar. O fato de ela ter sido encontrada em perfeito estado sem danos estruturais severos desafiava qualquer explicação lógica. Com os primeiros dados coletados, a equipe decidiu que precisavam explorar o interior do avião com mais detalhes. O submersível foi programado para entrar na cabine de comando e investigar o painel de controle. Quando a câmera ajustou o foco, um frio percorreu a espinha de todos a bordo do Ocean Explorer. As luzes dos instrumentos estavam ligadas. Os mostradores ainda marcavam altitudes e velocidades, como se o avião estivesse em pleno voo. Mas isso era impossível. Sem fonte de energia e sem tripulação. O que realmente aconteceu com o voo 401? As informações sobre o avião encontrado no fundo do oceano começaram a se espalhar entre os especialistas. Cruzando os dados com antigos registros de desaparecimentos aéreos, os pesquisadores identificaram que a aeronave correspondia ao voo 401 da Atlantic Airlines, um suposto voo comercial que teria desaparecido sem deixar rastros em 1995. No entanto, havia um grande problema: nenhum banco de dados oficial reconhecia esse voo. Ele não constava em listas de acidentes aéreos e nem em relatórios de busca e salvamento. Era como se o voo nunca tivesse existido. Isso levantou uma dúvida inquietante. Teria sido um caso de acobertamento? Os registros da companhia Atlantic Airlines indicavam que ela encerrou suas operações no final da década de 1990. Mas ao analisarem mais a fundo, os pesquisadores notaram algo ainda mais estranho. A empresa nunca declarou oficialmente a perda de um avião. Nenhum relato de familiares de passageiros, nenhuma menção na mídia da época. Como um voo inteiro poderia desaparecer sem que ninguém percebesse? As suspeitas de que algo incomum cercava essa aeronave cresceram ainda mais quando, ao investigarem documentos antigos,
Os especialistas encontraram apenas uma menção ao voo 401 em um relatório de controle de tráfego aéreo de 1995. O relatório indicava que a aeronave decolou, mas não há registros de seu pouso em nenhum aeroporto do mundo. Entre os documentos recuperados, um detalhe chamou a atenção. O plano de voo do 401 indicava um trajeto comum, ligando Nova York a Buenos Aires, mas os últimos sinais de radar captados mostravam um desvio inexplicável sobre o Atlântico. Os registros indicavam que a comunicação da aeronave foi interrompida abruptamente, sem nenhuma mensagem de emergência ou pedido de socorro. Os controladores de tráfego aéreo tentaram contato diversas vezes, mas o avião parecia ter sumido no ar. Especialistas que analisaram o caso agora se perguntavam: por que o voo 401 saiu da rota e desapareceu? Outra anomalia surgiu ao compararem as especificações da aeronave encontrada no oceano com os modelos registrados da frota da Atlantic Airlines. A numeração do avião era incompatível com qualquer outra listada oficialmente pela empresa. Era como se aquela aeronave nunca tivesse sido entregue à companhia, apesar de claramente carregar sua identidade visual. Além disso, a estrutura estava muito mais preservada do que qualquer aeronave que tivesse passado quase 3 décadas submersa. Os cientistas começaram a considerar que havia algo inexplicável sobre o voo 401, algo que talvez estivesse escondido desde sua última decolagem. Conforme as investigações avançavam, surgia uma pergunta ainda mais perturbadora: se o avião não deveria estar ali como ele chegou ao fundo do oceano sem ninguém perceber? Com todos os detalhes incomuns cercando o voo 401, os cientistas e historiadores envolvidos no caso começaram a explorar uma possibilidade ainda mais sinistra. E se esse voo tivesse sido deliberadamente apagado dos registros? Se foi acobertado, por quê? E mais importante, quem estaria por trás disso? O último sinal conhecido do voo 401 foi captado sobre uma região envolta em mistério e especulações, o Triângulo das Bermudas. Controladores de tráfego aéreo relataram que, momentos antes de o avião desaparecer dos radares, a comunicação com a cabine de comando se tornou instável. No início parecia apenas uma falha técnica comum, com estática na transmissão e pequenas interferências. No entanto, à medida que os segundos passavam, o ruído aumentou, e uma sequência de eventos estranhos começou a se desenrolar. Os registros da gravação recuperada revelaram que os pilotos estavam enfrentando falhas simultâneas em diversos sistemas de bordo. O comandante relatou problemas nos indicadores de altitude e velocidade, enquanto o copiloto tentava, sem sucesso, restabelecer a comunicação com a torre de controle. De repente, um zumbido agudo e intermitente tomou conta do áudio, tornando difícil distinguir as palavras dos tripulantes. O que antes era uma comunicação normal se transformou em uma transmissão caótica, interrompida por estática e fragmentos de frases incompletas. Então veio a parte mais perturbadora. Em meio ao ruído, uma última transmissão foi registrada. A voz do piloto parecia alterada, quase distorcida. As palavras foram descritas pelos especialistas como desconexas, mas carregadas de um tom de desespero. "Nós não estamos sozinhos aqui. Algo está errado", sussurrou o comandante antes da conexão ser abruptamente cortada. Após essa frase, o que restou foi apenas um silêncio absoluto. O voo 401 havia desaparecido dos radares, sem nenhum sinal de explosão, despressurização ou qualquer outro indicativo de um acidente convencional. A análise posterior da gravação trouxe mais perguntas do que respostas. Engenheiros de som que revisaram o áudio detectaram uma frequência incomum no sinal, um som que não parecia ser produzido por interferências normais de rádio. Algumas teorias sugeriram que poderia ter sido algum tipo de interferência eletromagnética, mas ninguém conseguiu explicá-lo completamente. O que quer que tenha acontecido naquele momento, foi algo fora do comum. Os especialistas que analisaram o caso não conseguiam concordar. Teria sido um colapso mecânico repentino, uma anomalia atmosférica ou algo mais sinistro. Com a última transmissão deixando mais dúvidas do que certezas, os investigadores decidiram examinar se outras aeronaves haviam relatado eventos semelhantes naquela região. Para sua surpresa, encontraram relatos de incidentes inexplicáveis em datas próximas ao desaparecimento do voo 401. Pilotos de outras companhias descreveram falhas momentâneas nos instrumentos, bússolas girando sem controle e até mesmo luzes estranhas no céu. Estaria o voo 401 conectado a esses eventos? Ou teria sido vítima de um fenômeno desconhecido, perdido para sempre no Triângulo das Bermudas? O submarino de exploração desceu lentamente até a escuridão do oceano, iluminando o fundo do mar com suas potentes lanternas. Os destroços do voo 401 emergiram das sombras,
perfeitamente preservados em um estado que desafiava qualquer explicação lógica. A fuselagem estava praticamente intacta, sem sinais aparentes de explosão ou impacto violento. Os cientistas a bordo observaram perplexos enquanto se aproximavam do avião perdido há décadas. Como poderia um avião estar ali, no fundo do oceano, sem os danos esperados de um acidente aéreo? Ao adentrarem a cabine de passageiros, os exploradores foram tomados por um silêncio inquietante. O interior do avião parecia congelado no tempo. Os assentos estavam todos no lugar, com cintos de segurança ainda afivelados em alguns deles. Malas e objetos pessoais repousavam no compartimento superior, como se aguardassem que seus donos retornassem a qualquer momento. No chão, havia jornais e revistas datados de 1995, ano do desaparecimento do voo. Tudo indicava que a aeronave simplesmente pousara no fundo do oceano sem ser perturbada pelo passar dos anos. No entanto, algo estava errado. Apesar da aparente conservação do ambiente, uma sensação estranha tomava conta da equipe. Não havia corpos, nem qualquer vestígio humano. Nenhum osso, nenhuma peça de roupa desgastada, nada que indicasse o destino dos passageiros e tripulantes. Era como se todas as pessoas a bordo tivessem evaporado no ar, deixando para trás apenas seus pertences. Essa descoberta desconcertante levantava mais perguntas do que respostas. O que havia acontecido com todos aqueles que estavam no voo 401? Os cientistas começaram a documentar meticulosamente a cena, tirando fotos e coletando amostras. Um dos pesquisadores encontrou algo ainda mais perturbador. Alguns dos relógios deixados pelos passageiros ainda estavam funcionando, como se o tempo dentro do avião tivesse seguido um ritmo diferente do mundo exterior. Como era possível que, após décadas submersos, esses objetos ainda mantivessem suas funções? A anomalia parecia se intensificar à medida que mais detalhes emergiam da investigação. Ao explorarem a cabine do piloto, um último detalhe inquietante selou o mistério. No painel de controle, os instrumentos pareciam ter sido desligados manualmente, e a alavanca de pouso indicava que o avião não havia caído, mas sim pousado. Como um avião perdido teria realizado um pouso controlado no fundo do oceano? Seria possível que a tripulação tivesse encontrado um jeito de guiar a aeronave até ali? Ou havia algo além da compreensão humana por trás daquele cenário impossível? Entre os assentos e bagagens intocadas, os cientistas faziam descobertas perturbadoras, mas nada se comparava ao objeto encontrado próximo a uma das janelas da cabine, um diário. O caderno, embora desgastado pela umidade e pelo tempo, ainda estava legível. A capa de couro envelhecido trazia um nome gravado: Daniel Moreira. Segundo os registros, ele era um dos passageiros do voo 401. Com mãos trêmulas, um dos pesquisadores começou a folhear as páginas, revelando anotações que pareciam relatar os últimos momentos antes do desaparecimento do avião. As primeiras páginas descreviam uma viagem comum. Daniel anotava detalhes sobre sua estadia antes do voo, comentava sobre o tempo e mencionava brevemente outros passageiros ao seu redor. Ele parecia estar empolgado com sua jornada, mencionando que mal podia esperar para reencontrar a família. No entanto, conforme avançavam as páginas, a narrativa começava a mudar. Anotações tornavam-se mais frenéticas, acompanhadas de rabiscos e palavras sublinhadas com força. Algo estranho estava acontecendo no voo 401. Nos últimos registros, Daniel descrevia um sentimento inquietante a bordo. Ele anotava que os passageiros estavam desconfortáveis, como se algo invisível estivesse na cabine com eles. Algumas pessoas relataram ouvir sussurros vindos do sistema de ventilação, enquanto outras juravam ter visto sombras se movendo pelos corredores, mesmo quando ninguém passava por ali. Um comissário de bordo tentou acalmar os passageiros, mas sua expressão traía preocupação. A última página do diário era a mais perturbadora. A escrita de Daniel estava trêmula, quase ilegível, como se ele estivesse escrevendo com pressa ou sob extremo medo. Ele mencionava que as luzes da cabine começaram a piscar, os instrumentos do avião falharam e um som ensurdecedor tomou conta do ambiente. A última frase, rabiscada com força na página, enviou um calafrio pelos cientistas que ali iam. Eles estão aqui. Não podemos escapar. A caneta parecia ter sido pressionada com tanta força que quase perfurou o papel, como se fosse a última coisa que ele escreveu antes do desaparecimento. Os cientistas trocaram olhares cientes do que aquela descoberta significava. O diário era uma prova concreta de que algo bizarro ocorreu nos momentos finais do voo 401. Mas o que, exatamente, teria acontecido? O avião foi vítima de um evento sobrenatural?
Ou Daniel e os outros passageiros estavam apenas em pânico diante de uma falha mecânica catastrófica? As respostas poderiam estar mais perto do que imaginavam, ou talvez, enterradas junto com o próprio avião, em um mistério que nunca deveria ser desvendado. À medida que os cientistas continuavam a explorar o interior da aeronave, uma constatação inquietante surgiu: não havia corpos. Nenhum vestígio dos passageiros ou da tripulação. Era como se todos tivessem simplesmente desaparecido. Os assentos estavam no lugar, alguns ainda com cintos de segurança afivelados, malas de mão repousavam nos compartimentos superiores, e objetos pessoais estavam espalhados pelo chão. Mas não havia sinais de restos humanos, nem mesmo esqueletos. Para um avião que desapareceu há quase 3 décadas, aquilo era simplesmente impossível. O que aconteceu com as pessoas a bordo? Além da ausência dos corpos, outro detalhe chamou a atenção dos pesquisadores. Partes da fuselagem estavam incrivelmente bem preservadas, enquanto outras apresentavam sinais avançados de corrosão, incompatíveis com o tempo estimado de submersão. Algumas seções pareciam enferrujadas e desgastadas como se estivessem no fundo do oceano por séculos, enquanto outras superfícies ainda brilhavam sob as luzes dos equipamentos de mergulho. A inconsistência era alarmante e desafiava todas as leis conhecidas sobre deterioração de materiais submersos. Os cientistas também encontraram algo ainda mais perturbador: marcas estranhas no exterior do avião. Ao analisarem a fuselagem com mais atenção, notaram padrões de arranhões profundos, como se algo tivesse rasgado a estrutura. Mas o que poderia causar danos tão peculiares a um avião que, em teoria, afundou intacto? Nenhuma criatura marinha conhecida poderia fazer aquilo, e os instrumentos não detectaram sinais de colisão com rochas ou recifes. Seria um efeito desconhecido da pressão oceânica? Ou algo mais sinistro? Além disso, os registros mostravam que a pintura da aeronave não correspondia ao padrão da Atlantic Airlines na época do desaparecimento. Isso levava a outra questão: estaria aquele avião escondendo mais segredos do que imaginavam? Teria sido modificado antes de seu desaparecimento? Ou pior, seria realmente o voo 401? Os pesquisadores agora encaravam a possibilidade de que estavam diante de uma anomalia muito maior do que apenas um acidente aéreo esquecido. As perguntas se acumulavam e as respostas pareciam ainda mais distantes. Cada nova descoberta tornava o mistério mais profundo e desconcertante. A ausência dos corpos, as marcas estranhas e a corrosão seletiva eram peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Se esse avião esteve debaixo d'água por tanto tempo, por que certas partes pareciam quase novas? Se as pessoas não estavam lá, para onde foram? O voo 401 desapareceu no ar, mas teria realmente caído no oceano? A descoberta do voo 401 trouxe à tona semelhanças perturbadoras com outros desaparecimentos inexplicáveis da aviação. Os pesquisadores começaram a traçar paralelos com casos famosos, especialmente aqueles ocorridos na região do Triângulo das Bermudas. O sumiço do avião sem deixar rastros, a ausência de comunicação clara nos momentos finais e a falta de destroços na superfície do oceano eram padrões recorrentes em relatos de aeronaves e embarcações que desapareceram misteriosamente ao longo das décadas. Seria possível que todos esses eventos estivessem conectados? Um dos casos mais famosos que vieram à mente dos especialistas foi o desaparecimento do voo 19, um esquadrão de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que sumiu em 1945 durante um exercício de treinamento. Antes de desaparecer, os pilotos relataram falhas nos instrumentos e uma estranha desorientação espacial, algo semelhante ao que aconteceu com o voo 401. Além disso, a aeronave que foi enviada para procurá-los também desapareceu sem deixar vestígios. Como um avião moderno poderia enfrentar o mesmo destino, décadas depois? Outro incidente inquietante foi o do voo DC-3 da Eastern Airlines, que desapareceu em 1948 enquanto se aproximava de Miami. O piloto havia informado problemas no rádio e falhas elétricas antes de perder contato com a torre de controle. Apesar das buscas intensivas, nenhuma evidência da aeronave foi encontrada. Agora, os especialistas começavam a se perguntar: o voo 401 poderia ter sido vítima do mesmo fenômeno? O que estaria causando essas anomalias? Seria uma força natural desconhecida ou algo além da compreensão humana? A conexão entre esses desaparecimentos ficou ainda mais forte quando cientistas perceberam outra coincidência perturbadora. Em todos os casos, os aviões estavam em excelente estado de manutenção e não apresentavam falhas mecânicas antes do desaparecimento. As tripulações eram experientes, as condições meteorológicas estavam favoráveis, e ainda assim, os aviões simplesmente sumiram do radar.
Além disso, algumas aeronaves reapareceram décadas depois, como se tivessem sido preservadas no tempo, um detalhe que se encaixava perfeitamente no mistério do voo 401. Diante dessas semelhanças, os pesquisadores começaram a se questionar se o Triângulo das Bermudas poderia ser um portal para algo desconhecido. O fato de o voo 401 ter sido encontrado tão distante dessa região poderia indicar que algo ou alguém estava manipulando esses desaparecimentos. Seria uma interferência magnética desconhecida, um experimento governamental secreto ou até mesmo algo mais sinistro. A verdade parecia cada vez mais distante, mas uma coisa era certa: o voo 401 não era um caso isolado, e sua descoberta poderia reescrever a história da aviação misteriosa. A descoberta dos destroços do voo 401 rapidamente chamou a atenção das autoridades aeronáuticas e do governo. Equipes especializadas foram enviadas ao local para analisar os restos do avião, enquanto a imprensa e o público aguardavam ansiosos por respostas. No entanto, desde o início, a investigação pareceu cercada de sigilo e inconsistências. Os primeiros comunicados oficiais não forneceram explicações concretas, apenas afirmando que o caso estava sob análise e que mais informações seriam divulgadas em breve. Mas, conforme os dias passavam, as respostas continuavam vagas, e o mistério apenas se aprofundava. Para os especialistas independentes que acompanhavam a descoberta, algo não fazia sentido. A ausência de registro sobre o voo 401 em bancos de dados oficiais da aviação levantava suspeitas, e as anomalias encontradas na fuselagem da aeronave eram difíceis de ignorar. Cientistas independentes sugeriram que o avião poderia ter sido vítima de um fenômeno desconhecido ou mesmo de uma experiência secreta que havia saído do controle. No entanto, qualquer hipótese mais ousada era rapidamente desconsiderada pelas autoridades, que insistiam que o caso ainda estava em análise e que especulações não eram bem-vindas. Diante das incertezas, algumas teorias começaram a ganhar força. Para muitos, a falta de transparência indicava que o governo sabia mais do que estava disposto a revelar. Não seria a primeira vez que informações sobre acidentes aéreos misteriosos eram mantidas em sigilo. Arquivos desclassificados ao longo dos anos já haviam provado que diversos incidentes envolvendo aeronaves militares e comerciais haviam sido ocultados do público por décadas. Seria esse mais um caso em que a verdade estava sendo escondida? Enquanto isso, grupos céticos sugeriam que tudo não passava de uma farsa. Para eles, a descoberta poderia ser um grande golpe midiático ou até mesmo uma simulação feita com destroços de outra aeronave. A falta de registros do voo 401 e a ausência de corpos alimentavam essas suspeitas. No entanto, os cientistas que participaram da expedição garantiam que os destroços eram reais e que algo inexplicável havia acontecido com aquela aeronave. A cada nova tentativa de esclarecimento, mais perguntas surgiam. Por que as autoridades pareciam relutantes em fornecer detalhes? Se o avião era de fato o voo 401, por que não havia registro sobre ele? E, mais importante, para onde foram os passageiros e a tripulação? Com tantas incertezas, o caso rapidamente se tornou um dos maiores enigmas da história da aviação, deixando o mundo inteiro intrigado e sem respostas. O caso do voo 401 da Atlantic Airlines rapidamente se tornou um dos maiores mistérios da aviação moderna. Enquanto cientistas e investigadores tentavam encontrar respostas concretas, diversas teorias começaram a surgir, dividindo a opinião pública. Algumas pessoas acreditavam que se tratava de um fenômeno paranormal, um evento inexplicável que desafiava as leis da física. Outras defendiam que tudo não passava de um erro proposital na documentação oficial, talvez para cobertar um experimento secreto. E, claro, havia aqueles que viam a história como uma simples lenda moderna, um caso sensacionalista sem qualquer base real. Mas qual dessas hipóteses estaria mais próxima da verdade? Entre as explicações mais intrigantes estavam aquelas que envolviam o Triângulo das Bermudas. Relatos sobre desaparecimentos misteriosos na região existem há séculos, e muitos acreditam que o voo 401 pode ter sido mais uma vítima desse enigma. Teorias variavam entre anomalias magnéticas, vórtices temporais e até a presença de tecnologia desconhecida no fundo do oceano. Os céticos argumentavam que acidentes no Triângulo das Bermudas poderiam ser explicados por condições meteorológicas extremas e falhas mecânicas, sem necessidade de recorrer ao sobrenatural. Outra teoria popular sugeria que o voo 401 fazia parte de um experimento militar secreto. Há décadas, governos ao redor do mundo são acusados de realizar testes clandestinos, alguns envolvendo aeronaves civis. Seria possível que esse avião estivesse envolvido em uma operação classificada e, quando algo deu errado, suas informações foram apagadas dos registros oficiais?
Os defensores dessa ideia apontavam para a relutância das autoridades em fornecer detalhes sobre a investigação e o fato de não existirem registros concretos sobre o voo. Mas, até então, nenhuma prova definitiva dessa teoria havia sido apresentada. Por outro lado, havia aqueles que viam a história como uma grande farsa. Algumas investigações independentes sugeriram que os destroços poderiam pertencer a outra aeronave e que toda a narrativa do voo 401 havia sido construída com base em boatos e relatos não confirmados. Segundo essa visão, o mistério teria sido exagerado pela mídia e pelas redes sociais, alimentando teorias da conspiração e tornando-se um fenômeno cultural. No entanto, mesmo essa explicação não conseguia justificar todas as inconsistências do caso, como a gravação enigmática do cockpit e a corrosão anormal na fuselagem. Independentemente da versão em que se acreditava, o fato era que a descoberta do avião no fundo do oceano desafiava todas as explicações convencionais. O que realmente aconteceu com o voo 401 da Atlantic Airlines? Ele teria atravessado uma fenda temporal, sido vítima de um experimento secreto ou simplesmente nunca existido? Até hoje, ninguém conseguiu apresentar uma resposta definitiva, e o mistério continua a intrigar cientistas, historiadores e entusiastas da aviação. O caso do voo 401 da Atlantic Airlines permanece envolto em mistério. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada, e as evidências descobertas até agora levantam mais perguntas do que respostas. Os destroços do avião, encontrados em um estado peculiar de conservação, desafiam as leis do tempo e da natureza. A ausência dos corpos dos passageiros e a estranha corrosão da fuselagem indicam que algo fora do comum ocorreu. Mas o que exatamente? Seria uma anomalia inexplicável, um fenômeno que a ciência ainda não compreende, ou apenas uma série de coincidências desconcertantes? À medida que as investigações prosseguiram, especialistas tentaram reconstruir a última rota do voo 401 e entender o que poderia ter levado ao seu desaparecimento. A última transmissão do piloto, interrompida por um zumbido misterioso, continua a intrigar estudiosos da aviação e entusiastas do paranormal. Teria o avião entrado em um vórtice temporal, como alguns sugerem? Ou a gravação revelaria sinais de interferência desconhecida? O fato de o voo não constar nos registros oficiais apenas alimenta ainda mais a teoria de que seu desaparecimento pode ter sido encoberto. Os sobreviventes, ou a falta deles, são um dos aspectos mais perturbadores da descoberta. Se o avião caiu, onde foram parar os passageiros? Nenhum corpo foi encontrado dentro dos destroços ou ao redor da área de impacto. Em acidentes aéreos comuns mesmo após anos submersos, restos mortais e pertences pessoais são normalmente recuperados. No entanto, neste caso, apenas um diário perdido com relatos enigmáticos foi encontrado. Poderiam os passageiros ter desaparecido de uma maneira que desafia toda a lógica? Ou será que nunca houve passageiros a bordo para começar? Diante de tantas perguntas sem resposta, o mistério do voo 401 se junta a outros casos enigmáticos da aviação que parecem desafiar explicações racionais. Os paralelos com desaparecimentos famosos no Triângulo das Bermudas, os sinais de interferência na comunicação e a falta de registros oficiais reforçam a teoria de que esse evento pode estar conectado a algo maior. Para alguns, é uma evidência de forças que ainda não compreendemos. Para outros, é simplesmente um enigma não resolvido, que permanecerá sem explicação por décadas. No fim, a grande pergunta fica para você: o que realmente aconteceu com o voo 401? Seria esse mais um caso perdido no tempo, uma história distorcida por teorias da conspiração, ou há algo muito maior por trás disso tudo? Mistérios como esse fazem parte da história da aviação e nos lembram que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento humano, ainda existem segredos nos céus e nos oceanos que talvez jamais sejam completamente desvendados. O caso do voo 401 permanece sem resposta. Mas e você, o que acha? Teria sido um fenômeno inexplicável ou apenas mais uma lenda da aviação? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais mistérios como esse, continue explorando os vídeos do canal. O próximo pode te surpreender ainda mais.